Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 11, diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Olhou de um lado e do outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: Para que deixaste lá o homem? Disse às filhas: Por que deixaste lá o homem? Chamai-o, para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gesso, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Olha que coisa interessante esse texto aqui, né? Nós vemos que o versículo 10 diz que a filha de Faraó, né, mandou fazer com que a mãe de Moisés cuidasse do menino, e o menino, sendo já grande, foi trazido à filha de Faraó, e do qual ele passou a ser filho, né? Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Moisés significa tirado, ele vai ser aquele que vai também tirar o povo do Egito, o povo de Israel da escravidão do Egito. Aí já no versículo 11 fala naqueles dias, e é interessante, do verso 10 para o verso 11 se passa muitos anos, né? Moisés aqui já está com aproximadamente 40 anos. Diz, naqueles dias, sendo Moisés já homem. Olha, de um versículo para o outro, 40 anos. Veja quanta coisa aconteceu e a Bíblia não vai narrar, né? Então diz aqui que saiu Moisés aos seus irmãos, né? Diz assim: Saiu Moisés a seus irmãos, é interpretado em Hebreus 11:24 como recusou ser chamado filho da filha de Faraó, embora ele tivesse sido criado no Egito. Moisés nunca esqueceu sua ama nem sua herança. Naquele tempo que a sua mãe, que era sua ama, mãe de leite, ela teve oportunidade de ensinar a ele a história dos hebreus. E aquilo ficou marcado, impregnado na sua mente, né? E o texto é interessante, porque Moisés narrando aqui, ele diz que saiu a seus irmãos e vendo seus labores, viu que um certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. E ele olhou de um lado, olhou do outro, viu que não tinha ninguém e foi ali e matou aquele egípcio, né? Então, Moisés se precipitou, né? Então, ele agiu aqui por uma, vamos dizer assim, uma iniciativa, mesmo sabendo que Deus iria levantar um libertador, né? Ele julgava ser este libertador e foi tentar libertar na força do braço. Lembre-se, nós não devemos servir a Deus na força do nosso braço. Existe uma capacitação sobrenatural, uma unção sobrenatural que nos capacita a servir ao Senhor. Pedro fala isso na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 11, ele diz assim: Se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. E se alguém servir, sirva segundo a força que Deus dá, para que em todas as coisas seja Jesus Cristo glorificado. Então nós, como nova criatura, nós precisamos
aprender a depender da força que Deus dá para servir e não da força do nosso braço. Por quê? Porque na nossa vida só um recebe a glória e esse é Jesus Cristo. Amém? Então, é interessante nós observarmos isso aqui, porque alguém vai perguntar a ele, quem te constituiu príncipe e juiz? Olha, quando ele viu dois irmãos brigando logo após e foi interceder e dizer, vocês são irmãos, por que é que vocês estão... Um deles diz assim, quem te constituiu príncipe e juiz? Tinha sido Deus, mas não naquele tempo. Amém? Nós vamos ver que isso vai acontecer, mas num outro momento. E quando Moisés ouviu isso, né, diz o texto, temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou Faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto ao poço, né? Os midianitas eram descendentes de Abraão por meio de sua segunda esposa, Quetura, e assim tinham parentesco com Moisés. Eles viviam na Arábia Ocidental e na parte oriental da península do Sinai. Os poços normalmente se situavam fora das cidades ou vilas. Além de prover água, eles funcionavam como pontos de referência e locais de encontro. E é interessante, ele fica naquele poço ali. De repente, vem 7 filhas de um sacerdote conhecido de Midian e elas vão dar água ao rebanho. Porém, quando os pastores chegam, eles enxotam as filhas daquele sacerdote. Eles não têm respeito pelas filhas do sacerdote. Só que Moisés se levanta e defende elas, né? E alimenta, dá água ao rebanho. E aquilo ali fez com que algo acontecesse diferente. Quando elas chegam em casa mais cedo, o seu pai, Reuel, faz uma pergunta, por que viestes hoje mais cedo? E elas vão responder e diz assim, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Aí Reuel diz assim, oxe, olha, as 7 filhas, não tinha nenhum genro, aí ele diz assim, e onde ele está? Disse as filhas, por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Então, Reuel fez a questão do anfitrião, né? E chamou aquele que tinha protegido suas filhas, aquele que tinha alimentado, dado água ao rebanho. A água, a fonte da vida e saúde, era vital para a sobrevivência em um ambiente hostil. É interessante que quando ele chama, né, aquele homem e ele começa a conhecer a história daquele homem, diz que ele, ouvindo, consentiu. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele lhe deu a Moisés a sua filha Zípora. Moisés tomou uma mulher dentre o povo, de quem era parente distante. Amém? E é muito interessante isso, porque Moisés vai resumir sua vida desde a saída do Egito, no nome do seu filho, Gerson. Vem de uma raiz hebraica, que significa expulso. Olha, seu nome significa tirado, já o seu filho Gerson significa expulso. Moisés diz, sou peregrino em terra estranha. Olha, na verdade, né, ele estava na terra certa. Que aquela terra ali era a terra que Deus havia prometido aos filhos de Israel. E é interessante, porque já no próximo versículo, nós vamos ver que vai passar muitos anos e vai acontecer algo interessante, que nós vamos ver no vídeo de amanhã. Amém? Espero que você esteja aprendendo, não tenha pressa. Se você puder ler com calma, com sabedoria, com paciência, degustando a história. Amém? A Bíblia é fascinante por causa disso, porque trata de assuntos reais, personagens reais, pessoas reais, amém? E um Deus real, que tem um propósito e que chama essas pessoas para um propósito divino, para uma santa vocação, assim como foi contigo, assim como foi comigo. Nossa vida é real e nós precisamos entender o plano de Deus para nós, amém? Então, meu desejo é que você esteja curtindo, que você possa
é espalhar e divulgar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Amém? Quero convidar você e sua família para estar junto conosco hoje a partir das 19h30, aí da sua casa mesmo. Nós estaremos transmitindo através das nossas redes sociais, Facebook e YouTube, o nosso culto doméstico. Que Deus te abençoe. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Um grande abraço e até amanhã.